Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, o Investidor Baixa Renda. No vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um tema bastante importante, que é emprestar dinheiro para parente, tá? Por que que eu parei de emprestar o meu dinheiro para os parentes? Folgado, velho, gente que sempre tá te pedindo, sempre tá ali, ó, no seu cangote, te sugando. Só que é uma coisa que é muito difícil de você parar de fazer, tá? O famoso dizer não, principalmente quando se trata de parentes, de amigos. E durante muito tempo eu tinha um tabu meio que familiar, né, uma crença de que ajudar financeiramente um parente meu era uma obrigação minha, tá? Era uma obrigação minha ajudar ele financeiramente. Só que não, velho. A gente veio das mesmas condições sociais, tá? Na verdade, das mesmas não, tá? Eu venho de condições piores do que eles, porque no tempo em que eu nasci em si, em 88, de 88 até os anos 2000, cara, não tinha Bolsa Família, tá? Naquela época, não tinha Bolsa Família. Aqui no Nordeste, a receita que tinha era roça, simplesmente isso. Então, o máximo que a gente conseguia era arroz, feijão. Era arroz, feijão, farinha, rapadura, tá? Então, eram situações bastante precárias, trabalhos formais, ganhando dinheiro. Era muito difícil, certo? Era muito difícil naquele tempo. E, principalmente o jovem, como eu, não tinha condições de estudar, tá? Não tinha muitas condições de estudar. Na maioria das vezes era estudar e trabalhar, só que chegava certos momentos que a gente não tinha essa opção de escolher estudar ou trabalhar, era trabalhar e trabalhar, tá? Então, desde sempre, a minha infância foi muito difícil, não só para mim, para meus tios, outros parentes, tudo uma dificuldade tremenda. Só que hoje, cara, esse pessoal de hoje, eles não querem ter dificuldade, eles querem estar curtindo, querem estar ostentando, e quando a coisa dá errado, o negócio é ligar para aquele tio, ligar para aquele primo, para pedir dinheiro. Cara, isso é uma sacanagem do caralho. E eles vêm com uma chantagem emocional que sempre a gente cai. Eu mesmo caí várias e várias vezes, tá? Eu mesmo caí várias e várias vezes, inclusive, pessoal. Inclusive, cara, eu acho que eu já contei isso aqui em algum vídeo. E uma vez um parente meu mandou mensagem pelo WhatsApp pedindo dinheiro. Tio, tô precisando, aqui em casa não tem nada. Gravou o vídeo, cara, da geladeira, sabe? Mostrando lá a geladeira só água. Velho, isso ali, só se eu fosse um fila da puta, com licença a palavra aqui, tá? Fosse um fila da puta pra não ajudar ele. Porque, cara, a situação que ele demonstrou ali, eu me sensibilizei na hora, tá? Emocionalmente. E mesmo sabendo que ele era um cuzão, que sempre vinha com essa historinha triste, que pegava dinheiro emprestado, e, enfim, era um ciclo vicioso. Mas aquela cena ali da geladeira meio que mexeu comigo, certo? E aí eu fui lá e fiz a minha parte, emprestei dinheiro, tá? Emprestei o dinheiro, tá? Na época foi R$ 100. R$ 100 que já tinham uma destinação, tá? Mas quando eu vi aquela situação, acabei emprestando. E pasmem, tá? Isso foi numa sexta, pessoal. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, caiu lá passando stories de WhatsApp de bobo, de besta, né? Quando tem fé, o stories dele lá, no torneio de sinuca. Aí, puta, mano, o cara tá no torneio de sinuca, foi olhar a inscrição. Inscrição 50 conto a inscrição do torneio de sinuca. 50 conto a inscrição do torneio de sinuca. Aí já me veio aquela porra, mano. Mano, esse cara me fez de trouxa de novo. Como é que pode? Mas eu falei, não, o torneio é 50, eu mandei 100. Enfim, ainda tentei ficar racionalizando a situação, mas de repente aí no story eu vi ele tomando a cervejinha. Então, aqueles R$ 100 que eu emprestei, que na minha mente ingênua era para ajudar ele, a família dele, que era para ele comprar alimento para dentro de casa que não tinha, não era para isso. O dinheiro era para ele jogar sinuca, tá? Jogar, jogo de aposta, caralho, de torneio. Eu não sei porque que no Brasil tem tanto jogo de aposta. Os caras apostam em tudo, tá? E tomar cerveja. Aí, velho, passei na casa da minha avó. Passei na casa da minha avó, porque ele andava muito lá, e comecei a assuntar e tudo. Perguntar se ele tava numa situação. Minha avó falou, não, eu dei uma cesta básica a ele esses dias, levou um monte de coisa aqui de casa. E aí, cara, eu fui ficando mais puto ainda, certo? Fui ficando mais puto e aí foi que caiu a ficha, tá? Ele armou um filmezinho ali, mandou pra mim, que sabia que eu era ingênuo, e catou meus 100 contos, tá? R$ 100 que até hoje não apareceram. E isso aqui já tem um tempo, tá, pessoal? Mas ficou a lição, cara.
ficou a lição. Eu fiquei triste pra caralho. Não só pela questão de ter sido enganado, tá? Não só de ter sido enganado, porque eu fiz a minha parte, tá? O meu coração tocou para ajudar, eu pensei nos filhos dele, coisa que ele que deveria fazer. Ele que deveria fazer, pensar nos filhos dele, na família dele. Fiz a minha parte, mas eu fiquei triste particularmente, porque além de me sentir um idiota, cara, isso ali me deu um sentimento tão ruim, sabe? E desde esse dia, não só para parentes, cara, eu tenho tido uma dificuldade tremenda de ajudar meu próximo, tá? Às vezes eu sempre fui um cara família, sempre fui um cara apegado a Deus, e em minhas orações eu sempre falava que, Senhor, se for para o Senhor me dar alguma coisa na minha vida e eu não puder ajudar meu próximo, não me dê, tá? Porque eu sei que eu vou me tornar uma pessoa ruim. Essa era a minha mentalidade. Eu sempre que podia ajudar alguém, eu ajudava, porque afinal de contas é melhor você estar na posição de ajudar do que ter que ser ajudado. Vocês concordam comigo? E partindo dessa crença, desse medo de ser castigado, eu sempre ajudei. Mas ultimamente, cara, depois que isso aí aconteceu, eu tenho tido uma dificuldade tremenda de ajudar meu próximo. Os caras estão sempre utilizando de artimanha, de golpes, tá? De se aproveitar de você, de se aproveitar da sua ingenuidade, né? E aí se acaba ficando naquela, pô, mano, eu vou ser enganado de novo. Esse fala da puta aqui tem saúde, por que ele não trabalha, sabe? Então hoje, um pouquinho cansado, viu, pessoal? Então hoje, pessoal, ao invés de ajudar, eu sempre questiono o porquê que aquela pessoa está na situação, tá? O porquê que ela não se ajuda e eu tenho que ajudar, entendeu? Sempre fico nessa. E dificilmente eu ajudo as pessoas. Eu sei que é um erro, tá? Eu sei que é um erro, ainda tenho crenças cristãs comigo, tá? Eu não pretendo esquecer de modo algum, tá? O ensinamento de Jesus é bom sempre o tempo todo. Mas eu não sei vocês, cara. Eu tenho uma dificuldade tremenda de ajudar os outros. Eu passo às vezes por esses caras na rua, sabe? Grupinho de carinha que dorme meio de rua, bebendo, tá? E muitas vezes eu me sensibilizo. Eu falo, puta, mano, o cara aqui no frio desse, o cara com fome, sabe? E às vezes eu tenho vontade de... Tenho vontade não, já ajudei. Eu confesso para vocês que é uma coisa que é uma coisa que é difícil de tirar, certo? É uma coisa que é difícil tirar da minha mente, esse negócio de ajudar o próximo, tá? Só que eu não ajudo direto, tá? Eu passo direto por essas pessoas, mas eu tenho utilizado muito essa questão do meu coração, tá? E eu sei que também não é errado, porque maldito e enganoso é o coração do homem, mas eu passo e vejo os caras e eu sempre faço esse questionamento que que ele poderia estar trabalhando, que se eu ajudar ele ali, ele vai se manter nesse ciclo vicioso, certo? Só que tem algumas vezes que eu não consigo passar desapercebido, tá? Então eu vou lá, eu compro um lanche, compro um caldo, levo para eles, ajudo no que eu posso, mas é algo que tem se tornado cada dia mais difícil para mim, porque principalmente os de dentro de casa, sangue do meu sangue, pessoas que cresceram comigo, utilizaram de chantagem emocional para se aproveitar, para tirar vantagem, certo? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é algo que indigna, tá? Muitas vezes em que eu ajudava essas pessoas, o dinheiro ele já tinha uma destinação, cara, e eu comprometi o meu orçamento, o orçamento da minha família, aquele objetivo em si, simplesmente porque ia ajudar, e aquilo ali ia gerando brigas dentro de casa, brigas não, né, discussões dentro de casa, porque minha esposa sempre falava, pô, não é errado você ajudar a sua família, mas cara, a gente tem esse compromisso aqui e agora, entendeu? Eu sempre dava um jeito, mas gerava aquele estresse, gerava uma correria, e quando você vai ver, o cara tá lá vivendo a vida dele de boa, parece que não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque ele sabe que a qualquer momento ele vai mandar mensagem para um trouxa, tá? Que é isso que eu me senti, e vocês também devem se sentir. E o cara vai lá, ter o coraçãozinho mole e vai emprestar o dinheiro, tá? Emprestar o dinheiro porque ele vai contar uma historinha triste. Então, caiam fora disso, cara. Caiam fora dessa chantagem emocional. Eu tenho me privado bastante disso. Inclusive, quando vem mensagem agora, geralmente... Porque assim, eu acredito que com vocês é igual, tá? Eu acredito que com vocês é dessa mesma forma. Os parentes, eles nem lembram que você existe. Nem lembram. Passam tempos, ó. Tempos e tempos que não mandam uma mensagem para você nem nada. Presta atenção. Quando eles mandam, tem alguma coisa por trás. É porque eles querem pedir algo, tá? Eles querem pedir algo a você. Então, depois que eu entendi esse padrão aqui, geralmente quando chega mensagem desse pessoal, o que é que eu faço? Cara, eu
finge que não vi. Finge que não vi. Pronto, porque eu já sei que vai pedir alguma coisa. Agora se a pessoa me liga, tá? E eu desligo, liga de novo, desligo, liga de novo. Aí eu atendo aqui para saber. Pode ser algo realmente importante, alguém que está passando mal. Só que quando vem com essas historinhas assim, aí eu vou contar uma história mais triste, tá? É por isso que eu falo aqui no canal que eu não mostro mais minha carteira de investimento, a minha carteira mesmo pessoal, tá? Procuro não falar para as pessoas aqui que eu estou investindo, que eu estou buscando melhorar de vida, porque, querendo ou não, isso aqui é um conselho também de vocês que eu absorvi, tá? Muita pessoa me aconselhou a fazer isso. Querendo ou não, essas pessoas veem isso e querem se aproveitar, dizem que você é rico, que você tem condições. Eu não sou rico, eu sou trabalhador, cara. Eu sou rico assim, tenho minha casa de morar, tenho meu carro, tenho minha moto, não tenho dívida, graças a Deus não passo perrengue nenhum no dia que eu quero comer qualquer coisa. Graças a Deus temos condições de comer, de sair. Então, para mim, a riqueza é isso, é essa liberdade, certo? E não se preocupar com o dia da manhã. E aí você pode falar, pô, cara, se você já tem uma vida dessa, Deus te abençoou, você não pode ajudar o próximo? Eu posso, Maria, e peço a Deus, tá? Que sempre guie meu coração, minha mente, para ajudar as pessoas que realmente necessitam. Mas nesse caso em si aqui, não, essa pessoa não necessitava, tá? Não necessitava. Eu já contei isso aqui várias vezes, que a pessoa vem pedir dinheiro, contando uma historinha triste, quando você vai ver, o cara tá num bar. Tá o storyzinho do cara lá jogando torneio de sinuca, tomando cerveja, fazendo 1001 coisas, menos colocar comida na mesa dele. E aí depois vem jogar a responsabilidade para mim, para você, para qualquer pessoa, tá? Aí depois vai reclamar que o Brasil é injusto, que o país não presta, que não tem oportunidade. Uma vez, o vídeo tá ficando um pouco longo, mas outra coisa que me indignou bastante, uma vez ele veio me pedir ele veio me pedir ajuda financeira, né? E eu falei que não tinha, né, mano? Eu já tava ficando escaldado com esse cara. Já tava ficando escaldado já com essas situações, né? E aí, não, porque tô precisando, lá em casa não tem nada, as coisas tá difícil. Aí o que é que acontece, mano? Parece uma coisa assim, sabe? Um dia antes, a menina que gerencia o RH lá da hamburgueria onde eu trabalho, perguntou se eu não conhecia alguém para ir fazer diária lá, tá? Para trabalhar na diária que tava precisando. E eu disse a ela que ia ver, né? Aí, coincidentemente, quando aconteceu isso, eu lembrei e falei pra ele, eu disse, pronto, você tá precisando? Tô, tio, demais, não sei o quê. Eu disse, por que você não arruma um trabalho, macho? Não, tio, tá difícil o trabalho, não sei o quê. Eu disse, faça o seguinte, vá fazer uma diária hoje lá na hamburgueria, 50 conto, lavar prato lá, beleza? Trabalhar na cozinha, lavar prato. Aí você dá seu melhor lá, tá? Quem sabe se ali não vira um trabalho efetivo. Pode ir lá que já tá tudo certo, eu conversei com a menina, ela vai te dar essa oportunidade. 50 conto, terminou 50 conto, tá? Essa semana vai precisar de pelo menos 3 dias, 150 reais, eu creio que vai resolver aliviar a sua situação. Ah, tio, obrigado demais, não sei o que. Pronto, sumiu do WhatsApp, deu o horário lá de chegar, eu cheguei para trabalhar, a menina do RH perguntando, e aí, cadê o cara que você disse que ia vir? Ele deve estar chegando, chegou ainda não. Aí mandei mensagem para ele, nem mandando mensagem lá e nem tchum. Aí liguei pra ele. Pô, fulaninho, e aí? Você disse que tava precisando, o pessoal aqui tá esperando, né? E acabei colocando o meu na reta nesse dia. E aí, vê sua situação. O cara fala que tá precisando, você dá a mão, mas o cara quer sugar você de todo jeito. Aí, não, tia, é o seguinte, eu vou botar a mãe, porque mãe tá precisando mais do que eu, certo? Mãe tá precisando mais do que eu. Eu falei, mas você não falou que tava precisando, que não tinha nada? Mas não vai dar certo pra mim não. Eu digo, manda sua mulher. Não, minha mulher não pode, não sei o que. Entendeu? Então, cara, esse tipo de coisa aqui vai te transformando, aos olhos da sociedade, uma pessoa pior, tá? Uma pessoa pior, um ser humano ruim, mas não é, tá? Eu não me considero um ser humano ruim. Eu já tentei ajudar esse pessoal de várias e várias formas, tá? Várias e várias formas, mesmo dando dinheiro, arrumando trabalho. Só que é um pessoal que gosta da vagabundagem, gosta da malandragem. Então, cara, por isso que eu parei de emprestar dinheiro. E você se empresta também deveria fazer a mesma coisa, tá? É lógico, a casos e casos. Mas quando envolve dinheiro, o bagulho fica louco, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui quem é um sanguessuga da sua família, se isso aqui já aconteceu alguma vez. Valeu?